Este salmo expressa o intenso amor do rei Davi para com seu Senhor, isto é, para com Deus de Israel. O salmo foi escrito enquanto o rei Davi estava fugindo no deserto da Judéia. Ele fugia porque o seu próprio filho, Absalão, desejava matá-lo para assumir o trono. É nesse contexto onde a Bíblia narra que Absalão faz uma espécie de campanha política para tentar ludibriar a mente do povo. E ele consegue arrastar consigo uma equipe, inclusive um homem chamado Aitofel, que era alguém extremamente importante naquela época, em que o rei Davi, por exemplo, o consultava em alguns momentos. Agora Absalão, cheio de ira, raiva, ódio, quer matar o seu próprio pai para tomar o lugar do rei Davi. E a esta altura você deve estar se perguntando, mas como chegou nesse nível? Bem, a resposta não é tão simples assim, mas vamos tentar entender um pouco essa história. O segundo livro de Samuel, no capítulo 15 ao 17, narra a respeito do reinado de Davi e essa situação com o seu próprio filho, essa perseguição. Nos primeiros 11 capítulos, nós somos informados do reinado de Davi. Ele reina, por exemplo, 7 anos em Hebrom e obtém muitas vitórias. No entanto, o rei Davi peca contra Deus. Ele adultera com uma mulher chamada Batseba e planeja o assassinato de um heteu chamado Urias. E depois disso vem as sérias consequências do pecado do rei. Claro, Deus o perdoou, mas por meio do profeta Natã, disse que as consequências seriam terríveis na vida e na família do rei Davi. E uma dessas consequências é Absalão, a revolta de Absalão. Preste atenção agora nessa terrível história. Amnon, um dos filhos do rei Davi, deseja e violenta a sua própria meio-irmã chamada Tamar. Davi não disciplina seu filho Amnon, nem tampouco consola a sua filha Tamar. Absalão, com o coração cheio de ódio, decide fazer justiça com as suas próprias mãos. E o que ele faz? Ele tira a vida de Tamar, o seu próprio irmão. E é nesse cenário de perseguição, sombrio, adversidade, que o rei Davi, sendo perseguido pelo seu próprio filho, escreve o Salmo 63. Eu quero ver com você rapidamente 3 atitudes em que nós podemos tomar de acordo com o Salmo 63 em momentos de adversidade. Vamos lá? A primeira atitude que devemos ter diante de nós, ao nos depararmos com as adversidades, é buscarmos a presença de Deus. Olha como o rei Davi se porta diante daquela perseguição e daquele cenário. No verso 1 ele começa dizendo: ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. O verbo buscar, na língua hebraica, expressa algo muito mais que uma busca qualquer. O salmista está dizendo que a sua busca pela presença de Deus é algo intenso, é algo forte, fervoroso. Diante daquele cenário, o rei Davi deseja intensamente a presença de Deus. Em meio às adversidades, também nós podemos lembrar que nós temos um Deus ao nosso favor, um Deus ao nosso lado, um Deus que é por nós. Se você pertence ao povo de Deus, ao povo da aliança, você tem um Deus ao seu favor. Em que momentos de adversidades, momentos de tristeza, momentos de dor, você pode lembrar que tem um Deus ao seu favor. Ainda nesta questão de buscá-lo de todo o coração, o rei Davi também mostra que ele busca Deus como a única fonte de satisfazê-lo. Veja comigo o verso 3, como ele diz: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos.
Veja, a palavra graça aqui pode ser traduzida também como amor. O teu amor, a tua graça é melhor do que a vida. A busca do rei Davi era tão intensa, tão profunda, que ele chega numa conclusão: de nada vale a minha vida se não for com a tua presença, com a tua graça, com o teu amor. Quando nós buscamos a Deus, nós devemos ter em mente que nada neste mundo pode preencher o vazio do nosso coração. Somente a presença gloriosa de Deus pode trazer a você a plenitude, a alegria, a satisfação e o deleite em que o mundo não pode nos dar. No verso 5 ele diz: como de banha e de gordura, farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. A ideia que ele está dizendo aqui, expressando no meio daquele deserto é: quando eu desfruto da tua presença, eu estou em um pleno banquete. Já parou para pensar nisso? Em meio às adversidades, às lutas, nós podemos desfrutar de um glorioso banquete com a presença gloriosa de Deus. Uma segunda lição que nós podemos tirar deste maravilhoso salmo é que diante das adversidades, nós podemos lembrar dos feitos de Deus, da pessoa bendita de Deus. Ele diz o seguinte no verso 6: no meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. O salmista lembra, o rei Davi lembra da sua comunhão com Deus. Ele não tem saudade do palácio, ele não tem saudade das honrarias, ele tem saudade da comunhão com Deus. Em meio às adversidades, pense: há quanto tempo você não passa horas lendo com prazer a palavra de Deus? De joelhos, orando, clamando a Deus, chorando em sua presença, buscando a sua face. Talvez seja essa a sua necessidade, é se derramar de todo o coração na presença de Deus. Porque nós precisamos disso. E por fim, espere a providência de Deus. Verso 9, ele diz: porém os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. O salmista sabia de onde vinha o seu socorro. O seu socorro vinha do Senhor, que fez os céus e a terra. De onde tem vindo o seu socorro? De onde você tem tirado a sua esperança? Para onde você tem voltado os seus olhos? É para o Deus de Israel? Para o Deus Todo-Poderoso? Ou você tem olhado muito para as circunstâncias, para as batalhas, para a guerra? Se você focar tão somente nessas coisas, você vai sucumbir. Mas se você olhar para a pessoa bendita de Deus, certamente você será auxiliado e conduzido em pastos verdejantes. Este salmo aponta para aquele que é maior que o rei Davi. Este salmo aponta para Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei que nunca pecou e que mostrou para nós que o seu maior prazer estava na lei de seu Pai. A sua comida, a sua bebida era fazer a vontade do Pai. Em meio às adversidades, às lutas, às dores, ele recorria ao Pai. E assim, meus queridos, que nós devemos fazer? Deleitar o nosso coração na pessoa bendita de Jesus. Lembrar dos feitos de Jesus. Buscar a graça de Deus pelos méritos de Jesus para nós. Porque somos beneficiados tão somente pelos méritos, pela obra de Jesus. Deus te abençoe e te capacite a enxergar as pepitas de ouro da palavra de Deus.